Finalmente chegaram os meus potes da Shopee. Eu planejei as minhas marmitas com coisas que eu gosto mesmo, então pro cardápio dessa semana eu vou fazer risoto de frango com legumes, arroz com almôndegas e molho de tomate caseiro, purê de batata com couve-flor e carne moída e também um escondidinho de frango. E assim, para facilitar e ficar um pouco mais saudável, ontem à noite eu fiz o molho de tomate caseiro e deixei assim pronto. Ele ficou bem bonito, coloquei um pouquinho de páprica porque na minha cabeça, tudo que tem páprica e orégano é perfeito. Eu também já deixei a carne moída temperada para fazer as almôndegas. Já cozinhei o frango e agora eu quero colocar as batatas e os legumes para cozinhar e o arroz também. E aproveitando esse gancho das marmitas, eu tô querendo diminuir a quantidade de besteira que eu tô comendo e dar uma melhorada na minha alimentação, porque digamos que eu estava extrapolando na quantidade de açúcar e das besteiras que eu como durante o dia. Eu percebi que fazendo essas marmitas prontas, eu controlo o que eu vou comer e a quantidade que eu vou comer. Porque, por exemplo, se eu faço às vezes almoço ali na hora, no dia, fica um pouco mais corrido e eu também vou comendo qualquer coisa. Agora, se eu já tenho as marmitas prontas, eu como aquilo e pronto, sabe? E também por uma questão de estética, porque eu acabei engordando um pouquinho, mas aos poucos eu vou melhorando isso. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que talvez faça de mim uma pessoa um pouco Nutella. Eu compro os legumes assim, já no saquinho, cortado, porque facilita a vida, é só colocar pra cozinhar e tá pronto, você não precisa cortar e descascar. Então agora eu vou colocar eles pra cozinhar junto com a batata, que essa eu comprei normalmente mesmo, tipo, descascando. E vou colocar também o arroz pra cozinhar nessa panela elétrica, que assim, ela salva vidas e facilita demais. Enquanto as coisas estão cozinhando ali, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu nem sempre tive uma boa relação com a comida. Eu já fui de pular refeições, comer por ansiedade, descontar minhas emoções em besteira. E agora eu tô querendo mudar isso também por uma questão de estética, mas também pela minha saúde. Final de 2024, eu acabei engordando quase 10 quilos justo por descontar as minhas emoções na comida. Eu tava, assim, uma fase bem ansiosa com o Enem e algumas outras coisas no sentido geral. Então, cada vez que eu me sentia ansiosa ou triste, algo do tipo, eu ia lá e comia uma besteira, eu ficava o dia inteiro beliscando qualquer coisa que tivesse em casa, assim. Eu ia comendo tudo que eu via pela frente. Durante as refeições, tipo almoço e janta, eu fazia um pratão e ainda repetia a comida. Então, eu comecei a perceber que isso afetou a minha saúde e a minha autoestima.
Então, agora eu quero melhorar isso, por isso eu tô fazendo as marmitas. E claro que eu também não quero entrar naquela neura de, meu Deus do céu, eu vou parar de comer qualquer coisa e, sei lá, vou comer só alface, só salada. Nunca mais vou comer as coisas que eu gosto. Calma que também não é assim. Eu acho que quando você faz uma dieta com muitas restrições, a sua vontade de comer uma besteira é maior ainda. Uma coisa que eu ouço bastante é: se você tá com vontade de comer um bolo, coma um bolo. Porque se você não comer o bolo, você vai comer o iogurte, a granola, a chia, a fruta e o bolo também. Então, assim, eu quero fazer as coisas aos poucos, sem deixar de comer o que eu gosto e sem ficar neurótica. Eu vou gravando um pouquinho para vocês do processo e de como eu estou me sentindo em relação a isso, mas por enquanto eu tô muito orgulhosa de organizar esse processo e começar de uma forma um pouco melhor, mesmo que, assim, seja baseado nos conhecimentos da minha cabeça e também o que eu vejo que dá certo, eu compartilho com vocês. E se vocês tiverem dicas também, eu agradeceria muito. E assim a gente vai se ajudando e acompanhando esse processo. O arroz, as batatas e as almôndegas já estão cozidas, então agora só falta fazer o risoto e montar as marmitas. Aqui eu já comecei o preparo do risoto, esquentando na panela mais ou menos meia colher de sopa de óleo. Depois eu acrescentei bastante alho e cebola, mais ou menos a medida de uma cabeça de cebola mais uns 2 dentes de alho. Coloquei uma xícara de arroz para cozinhar, junto com uma colher de chá de sal. Eu queria que meu risoto pegasse um gosto bem forte, então eu aproveitei a água do cozimento do frango e dos legumes junto com a batata. Aí você vai adicionando uma concha de caldo de frango, uma concha de caldo de legumes por vez. Enquanto o risoto ia cozinhando, eu fui fazendo o purê de batata. Cozinhei 3 batatas, amassei e coloquei uma colher de chá de óleo, junto com mais ou menos 50 ml de leite sem lactose, porque eu sou intolerante. Aí foi amassando e misturando, depois adicionei um pouquinho de legumes para ele ficar um pouco mais gostoso e ficou pronto. Quando o arroz do risoto estiver quase cozido, é hora de adicionar uma xícara de frango cozido e desfiado e mais uma xícara de legumes ou o que você quiser colocar no seu risoto. Aí eu aproveitei para colocar um pouquinho mais do caldo para ele cozinhar melhor. E por último, é hora de acrescentar os temperos e nessa hora você pode ser criativo e colocar o que mais gosta. Eu coloquei cebolinha, salsa, cebola e alho desidratado e com certeza não podia faltar a páprica defumada. Agora que já tá tudo pronto, eu vou começar a montagem das marmitas e também já vou aproveitar para dar algumas dicas para vocês. Eu vou começar montando a marmita de arroz com almôndegas e é isso.
isso. Me conta aqui nos comentários se tem alguma dessas receitas que vocês também gostam, ou deixe dica de receitas que vocês fazem para marmitas, ou enfim, para as refeições no dia a dia. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, um beijo e até semana que vem!